Bom, eu sou Ana Clara Alves e eu vou falar sobre o conto Os Irmãos Dagobert, que é um conto de Guimarães Rosa presente no livro Primeiras Histórias. Este conto ele possui 55 parágrafos, possui uma linguagem tradicional da época, carregada de expressões próprias dos personagens. É um conto do gênero ficção, sendo um texto culto e de fácil leitura. Dizem a respeito do sertão como realidade sociocultural de pequenos vilarejos do interior do Brasil Central, se apresentando em um cenário típico do faroeste do cinema americano. Bom, o autor ele aposta na brevidade da narrativa, que garante um efeito único e singular, prendendo a atenção do leitor do início ao fim. Dessa forma, a leitura pode não ser interrompida e o leitor é capaz de usufruir esteticamente do efeito de surpresa suscitado por ela. No Conto de Rosa, temos a criação deste efeito único a partir da morte de Damastor Dagobert e da possível vingança dos irmãos em relação a Lio Jorge, que é a pessoa que mata Dagobert. Portanto, esse fato não ocorre. E Rosa ele frustra a expectativa do leitor, aí o que garante ainda mais esse efeito. A noção da desgraça, juntamente com o cenário do velório e a descrição do caráter duvidoso dos irmãos, estabelece linhas gerais da narrativa, orientando a expectativa do leitor, que se fixa nas ideias de tragédia e de morte. Todos estes elementos eles encontram-se articulados em uma atmosfera claustrofóbica, que é conferida por pouco espaço na casa e também pela cisma em relação aos irmãos vivos. Tal cisma ela parece confirmar uma personalidade perversa da família, uma vez que os convidados preferem ficar perto do irmão que morreu, já que ele não oferece nenhum perigo. Ironicamente, Damastor era o pior dos três irmãos, que obrigava os mais novos a viver uma vida de banditismo que parece sugerir a existência de um poder patriarcal e inflexível. Bom, no texto temos um vocabulário tipicamente sertanejo, onde encontramos uma mistura de linguagem arcaica com uma linguagem mais atual e a presença de neologismo, que é a criação de novos vocábulos, sendo perceptível os traços de uma sociedade do interior e do sertão. O conto tem narração em primeira pessoa, sendo alguém do arraial, presente no velório e no enterro, que registra suas impressões sobre os irmãos Dagobert e dos possíveis acontecimentos futuros. Uma história pode ser narrada de diferentes perspectivas, isso de distintos pontos de vista, como no conto citado. A história ela é narrada por um personagem que não é o principal, ele é apenas o observador dos acontecimentos, então ele não se apresenta e faz o direcionamento da história a partir do seu ponto de vista. O conto ele se passa em curto espaço de tempo, entre 1 a 2 dias. Ele se passa aparentemente em um vilarejo, que é dentro de uma casa, que é onde está ocorrendo um velório e logo depois acontece o enterro. O conto ele inicia-se durante o velório de Damastor Dagobert, o mais velho dos 4 irmãos. Damastor ele era tido como o grande pior, o cabeça, ferrabras e mestre. Os outros irmãos eram Derval, Doricão e Desmundo. Damastor ele foi morto em legítima defesa por Lio Jorge, que era um homem pacato e honesto, que foi ameaçado pelo próprio Dagobert. Após o fato, tudo indicava e todos acreditavam que os irmãos eles buscariam imediatamente a vingança pela fama que eles tinham na cidade. Entretanto, eles iniciam os preparativos para o enterro do irmão,
de forma bem serena. Durante o velório, chega a informação de que Lil Jorge gostaria de ir ao velório para provar que o seu ato não foi desleal. E o narrador ele expõe a surpresa da notícia. Viesse pular da frigideira para as asas da brasa. E de fato, até de arrepios. Ninguém esperava pela atitude de Lil Jorge e os irmãos não se opõem a essa ideia e aceitam a ajuda de Lil Jorge. Apesar de todos esperarem que os irmãos matem Lil Jorge, eles assumem que o Damastor era um homem mau e apenas deixam o pacato homem ir embora. Bom, no conto, nota-se uma presença do discurso direto, onde o narrador apresenta as falas com travessões e aspas, como no exemplo da página 45. Derval, o caçula, principalmente, se mexia, social, tão diligente para os que chegavam ou estavam. Desculpe-me os maus tratos. Além disso, há fortemente também no texto a presença do discurso indireto, como na página 46. Falou indiferentemente. Dilatavam-se os olhos frios. Não há presença do discurso indireto livre neste conto. Há a utilização de figuras de linguagem, tais como a literação, que é a repetição da letra D dos nomes dos irmãos Dagobert, Damastor, Derval, Desmundo e Dauricão. Ou seja, todos começam com a letra D e também possuem o sobrenome com a letra D, que dá essa ideia da literação. A metáfora, que, como fala na página 44, o queixo de piranha, sabemos que o cara referido ele não tinha o queixo de piranha, mas é utilizado uma metáfora para fazer essa referência. Há também a gradação. Este for o grande pior, o cabeça, ferrabras e mestre, querendo dizer o quão ruim era o Damastor. E há também a presença da sinestesia. Naquele entreamento, todos, em cochilo ou silêncio, se entendiam, com fome de perguntidade. E sabe que eles não estavam com fome mesmo, mas era uma fome de perguntas e de respostas sobre o que estaria a acontecer.